e Henry pode voltar ao seu estado de passividade, um traço da sua natureza que é acentuado pela representação teatral. Ir ao teatro, que é uma imitação da vida real, é uma maneira comum de fugir do papel ativo que nos cabe no drama da vida. O espectador pode identificar-se com a peça, continuando a entregar-se às suas fantasias. Esse tipo de identificação permitiu aos gregos a experiência da catarse, tal como o psicodrama criado pelo psiquiatra norte-americano J.L. Noreno é utilizado agora na terapêutica. Um processo desse tipo pode ter ajudado Henry a evoluir interiormente, quando suas associações fizeram-no lembrar o Wilhelm Meisters, no qual Goethe descreve o amadurecimento de um jovem. Não causa surpresa o fato de Henry ter se impressionado com o aspecto romântico de uma mulher. É uma imagem que lembra sua mãe e que ao mesmo tempo personifica o seu lado feminino inconsciente. A conexão que fez entre ela e a Ilha dos Mortos de Böcklin revela seu estado depressivo tão bem expresso pelo quadro, no qual uma figura de branco, lembrando um padre, dirige um barco com um esquife dentro em direção a uma ilha. Temos aqui um paradoxo duplo e significativo. A quilha do barco parece indicar um curso contrário, para longe da ilha, e o padre é uma figura de sexo incerto. Nas associações de Henry, ela tem certamente caráter hermafrodita. O duplo paradoxo coincide com a ambivalência de Henry. Os opostos na sua alma ainda estão bastante indiferenciados para se apresentarem claramente separados. Após esse interlúdio em seu sonho, Henry percebe de repente que é meio-dia e que deve partir. Dirige-se então ao desfiladeiro. Um desfiladeiro é símbolo bastante conhecido de uma situação transitória, que leva de uma antiga atitude mental para uma nova. Henry deve seguir sozinho. É essencial ao seu ego vencer o teste sem auxílio. Assim, deixa a mochila para trás, uma ação que mostra o quanto seu equipamento mental tornou-se um fardo ou que precisa, ao menos, mudar de método nos seus empreendimentos. No entanto, não chega ao desfiladeiro. Desorienta-se e encontra-se de novo no vale. Esse fracasso mostra que, quando o ego de Henry decide ativar-se, suas outras entidades psíquicas, representadas pelos outros membros do grupo, permanecem passivas e recusam-se a acompanhá-lo. Quando o sonhador aparece pessoalmente no sonho, representa em geral só o seu ego consciente. Os outros personagens representam suas qualidades inconscientes, mais ou menos desconhecidas. Henry encontra-se numa situação indefesa, mas envergonha-se de admiti-lo. Nesse momento, encontra uma velha que lhe indica o caminho certo. Só lhe resta seguir o conselho da senhora. A velha prestimosa é um símbolo bem conhecido dos mitos e contos de fadas, nos quais representa a sabedoria do eterno feminino. O racionalista Henry hesita em aceitar seu auxílio porque implicaria um sacrificium intellectus, um sacrifício ou uma rejeição de um pensamento racional. Essa exigência será feita várias vezes nos sonhos subsequentes. É um sacrifício inevitável e aplica-se tanto ao seu relacionamento com a análise quanto ao seu cotidiano. Henry associou a figura da velha à empregada doméstica da peça de Priestley a respeito de uma nova cidade, uma cidade de sonho, talvez uma analogia à Nova Jerusalém do Apocalipse, onde os personagens só podem entrar após uma espécie de iniciação. Esta associação parece mostrar que Henry intuitivamente reconhecera nesse confronto algo de decisivo para ele. A empregada da peça de Priestley declarou que, na cidade, prometeram-me um quarto só para mim. Lá, ela vai se sentir confiante e independente, como Henry procura ser. Se um jovem de espírito racional como Henry escolhe conscientemente o caminho da evolução psíquica, ele deve estar preparado para uma mudança completa em suas antigas atitudes. Portanto, aconselho da mulher deve reiniciar sua escalada de um outro local. Só então lhe será possível decidir em que ponto deve fazer o desvio que lhe vai alcançar o grupo, as outras qualidades da sua psique que deixou para trás.
Sobe um caminho de trem de cremalheira, um motivo que talvez reflita a sua educação técnica, e conserva-se à direita, seu lado consciente. Na história do simbolismo, o lado direito representa geralmente o domínio da consciência. O esquerdo significa o inconsciente. Pelo lado esquerdo, descem pequenos carros onde há homenzinhos escondidos. Henry receia que, inesperadamente, um automóvel suba e o atropele pelas costas. Não existe fundamento para sua ansiedade, mas ela revela que Henry teme, por assim dizer, o que está por trás do seu ego. Os homens gordos de azul podem simbolizar pensamentos intelectuais estéreis que estão sendo mecanicamente eliminados. O azul denota muitas vezes o pensamento. Portanto, os homens podem ser símbolos de ideias ou de atitudes que morreram nas elevadas altitudes intelectuais, onde o ar é rarefeito. Podiam também representar os aspectos mortos do interior da psique de Henry. Há um comentário no sonho a respeito desses homens. Dizia-se que estavam mortos. Mas Henry está sozinho. Quem então fez essa declaração? Uma voz. E quando se ouve uma voz num sonho, é uma ocorrência das mais significativas. O Dr. Jung considera uma espécie de encontro com o consciente objetivo, para designar uma mensagem autenticamente original que surge do inconsciente. Jung identifica o aparecimento de uma voz num sonho como uma intervenção do self. Exprime um conhecimento que tem suas raízes nos fundamentos coletivos da psique. O que é dito pela voz não pode ser discutido. O conhecimento que Henry teve a respeito das fórmulas mortas nas quais confiara por tanto tempo marca um momento importante do sonho. Ele alcançou finalmente o lugar certo de onde deve tomar uma nova direção, para a direita, direção da consciência, isto é, em direção à consciência e ao mundo exterior. Lá encontra as pessoas que deixara à sua espera, e assim conscientiza aspectos até então desconhecidos da sua personalidade. Como o seu ego suplantou sozinho os perigos que encontrara, um feito que podia torná-lo mais amadurecido e estável, ele conseguiu reunir-se ao grupo, isto é, à coletividade, e abrigar-se e alimentar-se. Vem então a chuva, um aguaceiro que relaxa a tensão e torna a terra fértil. Na mitologia, a chuva era considerada, muitas vezes, uma união amorosa entre o céu e a terra. Nos mistérios de Eleusis, por exemplo, depois de tudo ter se purificado pela água, elevava-se uma invocação ao céu: deixe chover, e a terra: sê fecunda. Era um casamento sagrado dos deuses. Portanto, pode-se dizer que a chuva representa uma solução. Ao descer, Henry encontra novamente os valores coletivos simbolizados pela mochila e a motocicleta. Atravessara uma fase na qual fortaleceu seu ego consciente, provando sua capacidade de manter-se firme, e sente uma renovada necessidade de contato social. No entanto, aceita a sugestão dos amigos para esperar e apanhar suas coisas na manhã seguinte. Submete-se, assim, pela segunda vez, a um conselho que vem de outros. Da primeira vez, ao conselho da velha mulher, um poder subjetivo, uma figura arquetípica. Da segunda vez, a uma estrutura coletiva. Com esta atitude, Henry transpõe um marco importante no seu caminho para a maturidade. Como antecipação da evolução interior que Henry almejava alcançar por meio da análise, esse sonho revelou-se extremamente promissor. O conflito dos contrários, que deixava tensa a alma de Henry, está aí simbolizado de modo impressionante. De um lado, o seu impulso consciente para elevar-se, e de outro, sua tendência à contemplação passiva. Há também a imagem da patética jovem de vestido branco, representando os sentimentos românticos e sensíveis de Henry, contrastando com os cadáveres entumecidos, vestidos de azul, representando seu mundo intelectual estéril. No entanto, vencer esses obstáculos e estabelecer um equilíbrio entre eles só se tornaria possível para Henry após as mais severas provas. O medo do inconsciente. Os problemas que encontramos no sonho inicial de Henry apareceram em vários outros sonhos,
como a oscilação entre atividade masculina e passividade feminina, ou a tendência a refugiar-se num ascetismo intelectual. Temia o mundo, mas ao mesmo tempo sentia-se atraído por ele. Fundamentalmente, Henry receava as obrigações do casamento, que exigiam a responsabilidade de uma relação permanente com uma mulher. Essa ambivalência é comum no limiar da vida adulta. Apesar de, em termos cronológicos, Henry já ter passado dessa fase, sua maturidade interior não estava no mesmo nível. É um problema frequente no introvertido que teme a realidade e a vida exterior. O quarto sonho contado por Henry ilustra de maneira impressionante esse estado psicológico. Parece-me que já tive este sonho inúmeras vezes. Serviço militar, uma corrida de longa distância, vou sozinho, e nunca alcanço a meta de chegada. Chegarei por último? Conheço bem o caminho, todo ele já foi visto antes, déjà vu. O lugar da partida é num pequeno bosque, e o chão está coberto de folhas marrons. O terreno desce suavemente até um pequeno e idílico riacho que nos convida a um retardamento. Adiante, há uma poeirenta estrada campestre. Leva a Ombrenktekon, uma pequena vila perto do lago superior de Zurique. Um riacho cercado por salgueiros lembra um quadro de Böcklin, no qual uma figura sonhadora de mulher segue o curso da água. A noite cai. Numa aldeia, pergunto que direção devo tomar. Dizem-me que a estrada continua por umas 7 horas até chegar a um desfiladeiro. Encho-me de ânimo e prossigo. Entretanto, desta vez o final do sonho é diferente. Depois do riacho margeado de salgueiros, entro em um bosque. Lá descubro uma corça, que foge. Fico orgulhoso de tê-la percebido. A corça aparecera pelo lado esquerdo, e agora volto-me para a direita. Vejo 3 estranhas criaturas, metade porco, metade cachorro, com pernas de canguru. As caras não são muito indistintas, com grandes orelhas penduradas. Talvez sejam mascarados? Quando menino, fantasiei-me uma vez de jumento de circo. O começo do sonho é manifestamente semelhante ao primeiro sonho de Henry. Uma figura sonhadora de mulher torna a aparecer, e o cenário do sonho está associado a outro quadro de Böcklin. O quadro, Pensamentos de Outono, e as folhas secas mencionadas no início do sonho acentuam um clima outonal. Reaparece também a atmosfera romântica. Aparentemente, essa paisagem interior representativa da melancolia de Henry lhe é muito familiar. Está novamente num grupo de pessoas, mas dessa vez com camaradas militares em uma corrida de longa distância. Toda essa situação, como sugere também o serviço militar, pode representar o destino do homem comum. O próprio Henry comentou: é um símbolo da vida. Mas o sonhador não quer adaptar-se a ele, segue sozinho, o que provavelmente sempre deveria acontecer com Henry. Por isso que tem a impressão do déjà vu. O seu comentário, nunca alcanço a meta de chegada, indica um forte sentimento de inferioridade e a convicção de que não poderá ganhar a corrida de fundo. O caminho leva a Ombrenktekon, um nome que lhe lembra o seu projeto secreto de sair de casa. Home, casa. Brechen, brecha, rompimento. Mas como o rompimento com a casa não acontece, ele novamente, como no sonho inicial, perde o rumo e precisa pedir que o orientem. Os sonhos compensam de modo mais ou menos explícito a atitude consciente de quem sonha. A figura jovem e romântica, um ideal consciente de Henry, é contrabalançada pelo aparecimento de animais estranhos que parecem fêmeas. O mundo dos instintos, de Henry, é simbolizado por algo feminino. O bosque é símbolo de uma área inconsciente, um lugar escuro onde vivem os animais. Inicialmente surge uma corça, símbolo da feminilidade tímida, fugidia e inocente, mas por um momento apenas. Henry vê então 3 animais híbridos, de aparência estranha e repulsiva. Parecem representar a instintividade indiferenciada, uma espécie de massa confusa de instintos contendo a matéria-prima de uma evolução futura. Sua característica mais gritante é que aparentemente não possuem rostos e, portanto, nenhum vislumbre de consciência. Para muitos, o porco está intimamente associado ao baixo nível de sexualidade. Circe, por exemplo, transformava em porcos os homens que a desejavam. O cachorro representa a fidelidade, mas também a promiscuidade, pois não mostra discriminação na escolha dos companheiros.
O canguru, no entanto, é um símbolo da maternidade e de terna capacidade protetora. Todos esses animais apresentam apenas traços rudimentares e, mesmo assim, absurdamente misturados. Na alquimia, a matéria-prima era muitas vezes representada por esse tipo de criaturas híbridas, formas misturadas de vários animais. Em termos psicológicos, simbolizam provavelmente a totalidade original do inconsciente, do onde o ego individual pode emergir e começar a desenvolver-se até a maturidade. O medo que os monstros inspiravam em Henry torna-se evidente com a sua tentativa de dar-lhes uma aparência inofensiva. Deseja convencer-se de que são apenas homens disfarçados, como ele mesmo num baile de fantasia de sua infância. Sua angústia é natural. Quando um homem descobre tais monstros inumanos dentro de si como símbolos de certos traços do seu inconsciente, ele tem todos os motivos para ter medo. Um outro sonho mostra também o medo que as profundezas do inconsciente inspiravam em Henry. Sou grumete de um veleiro. Paradoxalmente, as velas estão desfraldadas, apesar de haver uma completa calmaria. Minha tarefa consiste em segurar uma corda que fixa um mastro. Estranhamente, a amoreta do barco é uma parede, recoberta de lajes de pedra. Toda essa estrutura fica exatamente no limite entre a água e o barco que flutua sozinho. Agarro-me à corda, e não ao mastro, e proíbem-me de olhar a água. Nesse sonho, Henry encontra-se numa situação psicológica extrema. A amoreta é uma parede que o protege, mas ao mesmo tempo lhe impede a visão. Está proibido de olhar a água, onde pode descobrir forças ocultas. Todas essas imagens revelam suas dúvidas e seu medo. O homem que teme entrar em contato com suas profundezas interiores, como Henry, tem tanto medo do elemento feminino que há dentro dele, quanto de mulheres reais. Ao mesmo tempo que o fascinam, ele tenta fugir delas. Enfeitiçado e aterrorizado, escapa para não se tornar sua presa. Não ousa aproximar-se da companheira amada e, portanto, idealizada por ele com sua sexualidade animal. Como resultado típico da sua fixação materna, Henry encontrava dificuldade em conjugar ternura e sensualidade e conferi-las a uma mesma mulher. Seus sonhos testemunhavam repetidamente o seu desejo de libertar-se desse dilema. Em um dos sonhos, apareceu como um monge em missão secreta. Em outro, seus instintos o levaram a um bordel. Junto com um camarada militar que tivera muitas aventuras eróticas, encontro-me à espera na porta de uma casa, numa rua escura de uma cidade desconhecida. Só é permitida a entrada a mulheres. Por isso, no saguão, meu amigo coloca uma máscara carnavalesca com o rosto de mulher e sobe as escadas. Possivelmente devo ter feito o mesmo que ele, mas não me recordo claramente. O que esse sonho propõe satisfaria a curiosidade de Henry, mas a um preço fraudulento. Como homem, falta-lhe coragem para entrar na casa, que obviamente é um bordel. Mas, se despojar da sua masculinidade, poderá descobrir esse mundo proibido pela sua mente consciente. O sonho não nos diz, no entanto, se decidiu entrar. Henry ainda não dominara suas inibições, uma falha compreensível se considerarmos as implicações contidas na ida ao bordel. Esse sonho pareceu-me revelar uma deformação homossexual de Henry. Julgava que uma máscara feminina o tornaria atraente para os homens. Essa hipótese foi confirmada no seguinte sonho. Volto aos meus 5 ou 6 anos. Meu colega dessa época diz-me como se entregou a um ato obsceno com um diretor de uma fábrica. Colocou sua mão direita sobre o pênis do homem para aquecê-lo e, ao mesmo tempo, para aquecer sua mão. O diretor era amigo íntimo de meu pai e eu o respeitava por inúmeras razões, mas ríamos dele chamando-o de o eterno adolescente. Em crianças dessa idade, brincadeiras de caráter homossexual não são raras. O fato de Henry voltar a esse assunto no sonho indica que ele estava dominado por um sentimento de culpa fortemente reprimido. Tais sentimentos estavam ligados a um profundo receio de estabelecer um laço duradouro com uma mulher. Um outro sonho e suas associações ilustram esse conflito. Participo do casamento de um casal desconhecido. À 1 da manhã, o pequeno grupo, os recém-casados, o padrinho e a dama de honra, volta da cerimônia. Entram num grande pátio onde os espero.
Parece que os noivos já tiveram uma briga, assim como outro casal. Solucionam o problema decidindo que os 2 homens e as 2 mulheres irão dormir separados. Henry explicou. É a guerra dos sexos, como Giruda descreve. O Palácio da Bavária, onde me lembro ter visto esse pátio, esteve até pouco tempo transformado em abrigo de emergência para pessoas pobres. Quando o visitei, perguntei-me se não seria preferível levar uma existência de pobreza entre as ruínas de uma beleza clássica a uma vida ativa na feiura de uma grande cidade. Perguntei-me também, quando fui testemunha do casamento de um colega, se aquela união iria durar, pois não tive boa impressão da noiva. O desejo de recolher-se na passividade e na introversão, o medo de um casamento fracassado, a separação dos sexos feita no sonho, são todos sintomas indubitáveis das dúvidas secretas escondidas no fundo da consciência de Henry. O santo e a prostituta. A condição psíquica de Henry foi revelada de maneira ainda mais impressionante no sonho seguinte, no qual exprime o seu medo da sensualidade primitiva e o seu desejo de fugir para uma espécie de ascetismo. Podemos ver neste sonho o rumo que estava tomando o seu desenvolvimento. Por isso, a sua interpretação será mais longa. Encontro-me numa estreita estrada de montanha. À esquerda, em declive, há um abismo profundo e à direita, uma muralha de pedra. Ao longo da estrada existem várias cavernas e abrigos cortados na rocha para proteger do tempo o viajante solitário. Em uma das grutas, meio escondida, refugia-se uma prostituta. Estranhamente eu a vejo por trás, isto é, do lado do rochedo. Ela tem um corpo esponjoso e informe. Olho-a com curiosidade e toco em suas nádegas. Parece-me, de repente, que não seja uma mulher, mas um homem que se prostitui. Essa mesma criatura aparece em primeiro plano como se fosse um santo, um casaco vermelho jogado sobre os ombros. Desce a estrada e dirige-se a outra caverna, muito maior que a primeira, onde há cadeiras e bancos toscos. Com olhar altivo, expulsa todos os que se encontram no local, e também a mim. Então ele e seus discípulos entram e se instalam ali. A associação pessoal que Henry achou para a prostituta foi a Vênus de Willendorf, uma pequena estatueta da era paleolítica de uma mulher carnuda, provavelmente uma deusa da natureza ou da fecundidade. Acrescentou depois: ouvi falar pela primeira vez em tocar nas nádegas como um rito de fecundidade numa excursão que fiz ao Valais, onde visitei túmulos e escavações antigas dos celtas. Lá me disseram que, outrora, havia uma superfície de ladrilhos inclinada e lisa, besuntada com todo tipo de substâncias. As mulheres estéreis deveriam escorregar com as nádegas desnudas nessa superfície para curar a sua esterilidade. Com o casaco do santo, Henry fez a seguinte associação: minha noiva tem um casaco parecido, mas é branco. A noite antes do sonho, estávamos dançando e ela estava vestindo-o. Outra moça, sua amiga, estava conosco. Usava uma jaqueta vermelha de que gostei mais. Se os sonhos não são a realização de desejos, como ensinou Freud, mas antes, como supõe Jung, autorrepresentações do inconsciente, então devemos admitir que as condições psíquicas de Henry dificilmente estariam mais bem representadas do que na sua descrição do sonho do santo. Henry é um viajante solitário em uma estrada estreita, mas talvez graças à análise está em vias de descer de suas inóspitas alturas. À esquerda, no lado do inconsciente, sua estrada é margeada por terríveis abismos. No lado direito, o lado da consciência, o caminho está bloqueado pela rígida muralha de pedra das suas opiniões conscientes. No entanto, nas cavernas, que podem representar, por assim dizer,
Zonas inconscientes no interior do campo de consciência de Henry há lugares onde se pode encontrar refúgio em caso de mau tempo. Em outras palavras, quando as tensões externas tornam-se por demais ameaçadoras. As cavernas são resultado de trabalho humano determinado, cortadas na rocha. De certo modo, lembram as lacunas que ocorrem em nossa consciência quando nosso poder de concentração alcançou seu ponto máximo e se rompe, deixando que os produtos da fantasia nos invadam à vontade. Nessas ocasiões, alguma coisa inesperada pode nos ser revelada, permitindo-nos observar atentamente o segundo plano da nossa psique e deixando-nos entrever as regiões inconscientes onde a nossa imaginação tem livre curso. Além disso, as cavernas podem ser símbolos do ventre da Mãe Terra, onde ocorrem transformações e renascimentos. Assim, o sonho parece representar a retirada introvertida de Henry quando o mundo se torna demasiadamente difícil para dentro de uma caverna no interior da sua consciência, onde pode se entregar a fantasias subjetivas. Essa interpretação explicaria também por que ele busca a figura feminina, réplica de alguns dos traços interiores femininos da sua psique. É uma mulher sem formas, esponjosa, uma prostituta meio escondida, representando a imagem reprimida do seu inconsciente, a imagem de uma mulher por quem Henry conscientemente nunca se apaixonaria. Ela seria sempre um tabu para Henry, como o oposto de uma mãe a quem ele muito respeitava, a despeito de exercer um fascínio secreto sobre ele, como sobre todo filho que tem um complexo materno. A ideia de limitar suas relações com mulheres a uma sensualidade puramente instintiva é muitas vezes sedutora para esse tipo de jovem. Numa união desse gênero, ele pode pôr de lado a parte sentimental e assim permanecer, em última instância, fiel à sua mãe. O tabu estabelecido pela mãe a respeito de qualquer outra mulher permanece, portanto, inflexivelmente presente na psique do filho. Henry, que parece ter se retirado totalmente para o fundo da sua caverna imaginária, vê a prostituta por trás. Não ousa encará-la, mas vê-la por trás significa também ver o seu aspecto menos humano. As nádegas, isto é, a parte do corpo que estimularia a atividade sexual do macho. Tocando nas nádegas da prostituta, Henry inconscientemente pratica uma espécie de rito da fecundidade, semelhante aos ritos praticados em muitas tribos primitivas. Tocar com as mãos e curar são ações que muitas vezes ocorrem juntas. Do mesmo modo, tocar qualquer coisa com a mão pode ser um gesto de defesa ou de maldição. Logo surge em Henry a ideia de que aquela não é uma figura de mulher, mas a de um homem prostituído. A criatura torna-se, assim, hermafrodita, como muitas figuras mitológicas, e como o padre do primeiro sonho. A insegurança a respeito do seu próprio sexo pode muitas vezes ser observada na puberdade, e por isso a homossexualidade no período da adolescência não é um fator raro. Tampouco é excepcional essa incerteza num jovem com a estrutura psicológica de Henry. Ele já deixara entrever isso em alguns de seus primeiros sonhos. No entanto, também a repressão, além da indecisão sexual, pode ter provocado a confusão a respeito do sexo da prostituta. A figura feminina que tanto atraiu quanto repeliu Henry é transformada primeiro em homem e depois em um santo. A segunda metamorfose elimina da imagem qualquer ideia de sexo e subentende que o único meio para escapar à realidade sexual está na adoção de uma vida ascética e santa, de negação da carne. Essas inversões dramáticas são comuns nos sonhos. As coisas transformam-se no seu contrário, como a prostituta num santo. Como se demonstrasse que, pela transmutação, mesmo os extremos opostos se podem converter um no outro. Henry viu também algo significativo no casaco do santo. Um casaco é muitas vezes símbolo de abrigo protetor, ou da máscara que o indivíduo apresenta ao mundo, que Jung chamava de persona. Tem dois propósitos. Primeiro, dar determinada impressão aos outros. Segundo, ocultar o íntimo do indivíduo da curiosidade alheia. A persona dada por Henry ao santo nos diz um pouco da sua atitude para com a noiva e amiga dela. O casaco do santo tem a mesma cor da jaqueta da amiga, que Henry admirara,
mas também o modelo da jaqueta da noiva. Isso implica que o inconsciente de Henry queria santificar ambas as mulheres de maneira a proteger-se contra a sua sedução feminina. É preciso notar também que o casaco é vermelho, cor tradicionalmente simbólica de sentimento e paixão, como já acentuamos antes. Assim, é dada à figura do santo uma espécie de espiritualidade erótica, qualidade frequentemente encontrada nos homens que reprimem sua própria sexualidade e tentam confiar no seu espírito ou na sua razão. Essa fuga do mundo carnal, no entanto, não é natural para os jovens. Na primeira metade da vida, devemos justamente aprender a aceitar nossa sexualidade. É essencial para a preservação e a continuação da nossa espécie. O sonho parece lembrar justamente esse ponto a Henry. Quando o santo deixa a caverna e desce ao longo da estrada, do alto para o vale, entra numa segunda caverna com bancos e cadeiras toscos que lembram um dos primitivos lugares cristãos de culto e refúgio às perseguições. Essa gruta parece ser um local de regeneração e santidade, um lugar de meditação, onde o que é terrestre se transforma misteriosamente em celeste e o carnal em espiritual. Henry não tem permissão para seguir o santo, que o expulsa da caverna com todos os presentes, isto é, com suas entidades inconscientes. Aparentemente, está sendo sugerido que Henry e todos os outros que não são seguidores do santo devem viver no mundo exterior. O sonho parece dizer que Henry deve primeiro obter sucesso na sua vida exterior antes de penetrar numa esfera religiosa ou espiritual. A figura do santo parece também simbolizar, de um modo relativamente indistinto e antecipado, o self. Mas Henry ainda não está bastante maduro para permanecer tão próximo desta imagem. Evolução da análise. A despeito de seu ceticismo e resistência iniciais, Henry começou a se interessar pelo que estava acontecendo na sua psique. Mostrava-se claramente impressionado com os seus sonhos. Pareciam compensar a sua vida inconsciente de um modo significativo e davam-lhe uma valiosa percepção da sua ambivalência, das suas vacilações e da sua preferência pela passividade. Depois de algum tempo, surgiram sonhos mais positivos, revelando que Henry já estava em bom caminho. 2 meses depois do início de sua análise, ele me relatou o seguinte sonho. No porto de um lugarejo perto de minha casa, estão retirando do fundo de um lago próximo locomotivas e caminhões submersos na última guerra. Primeiro veio à tona um grande cilindro parecendo uma caldeira de locomotiva. Depois um caminhão enorme e enferrujado. O quadro é ao mesmo tempo horrível e romântico. As peças recuperadas precisam ser transportadas para a estação da estrada de ferro vizinha. Depois, o fundo do lago transforma-se numa campina verdejante. Vemos aqui o notável avanço interior feito por Henry. Locomotivas, símbolos provavelmente de energia e dinamismo, foram submersas, isto é, reprimidas no inconsciente, mas estão agora sendo içadas à luz do dia. Junto com elas estão caminhões, nos quais todo tipo de carga de valor, qualidades psíquicas, pode ser transportado. Agora que esses objetos se tornaram novamente disponíveis para a vida consciente de Henry, ele começa a se dar conta de quanta energia ativa pode dispor. A transformação do fundo escuro do lago em uma campina acentua sua potencialidade positiva. Algumas vezes, na jornada solitária de Henry em direção à maturidade, ele também foi auxiliado pelo lado feminino de sua psique. No seu 24º sonho, encontra uma menina corcunda. Estou a caminho da escola, junto com uma jovem desconhecida, pequena e graciosa, mas desfigurada por uma corcunda. Muitas outras pessoas entram na escola conosco. Enquanto os outros se dispersam pelas diferentes salas para tomar lições de canto, a menina e eu sentamo-nos numa pequena mesa quadrada. Ela me dá uma aula de canto particular. Sinto pena dela e por isso beijo-a na boca. Tenho consciência, no entanto, de que com esse ato estou sendo infiel à minha noiva, mesmo havendo uma desculpa para ele. O canto é uma expressão imediata de sensibilidade. Mas, como já vimos,
Henry receia os seus sentimentos. Só os conhece sob a forma adolescente e imaginária. No entanto, nesse sonho, ensinam-lhe a cantar, a exprimir seus sentimentos, numa mesa quadrada. A mesa, com seus 4 lados iguais, é uma representação da imagem da quaternidade, um símbolo comum da totalidade. Assim, a relação entre o canto e a mesa quadrada parece indicar que Henry deverá integralizar seus sentimentos antes de alcançar a totalidade psíquica. De fato, a lição de canto o emociona e ele beija a menina na boca. Portanto, num certo sentido, ele a desposa. De outro modo, não se teria considerado infiel. Aprendeu a relacionar-se com a mulher interior. Um outro sonho demonstra o papel que a menina corcunda desempenhou na evolução interior de Henry. Estou numa escola desconhecida de meninos. Durante o período de aulas, me introduzo secretamente no edifício, não sei para que fim. Escondo-me na sala atrás de um pequeno armário quadrado. A porta para o corredor está entreaberta. Passa um adulto sem me ver, mas uma menininha corcunda entra e logo me descobre. Ela me faz sair do meu esconderijo. Não só a mesma jovem aparece em ambos os sonhos, mas nas 2 vezes essas aparições ocorrem numa escola. Em ambas as vezes, Henry precisa aprender alguma coisa que irá ajudar o seu desenvolvimento. Aparentemente, ele gostaria de satisfazer seu desejo de aprender, mas permanecendo despercebido e em atitude passiva. A figura de uma menina corcunda aparece em inúmeros contos de fadas. Nesses contos, a fealdade da corcunda esconde em geral uma grande formosura, revelada quando o homem certo surge para libertar a jovem de um feitiço, muitas vezes com um beijo. A jovem do sonho de Henry pode ser um símbolo de sua alma, que também precisa libertar-se da magia que a desfigurou. Quando a jovem corcunda tenta despertar os sentimentos de Henry por meio do canto, ou quando o tira do seu esconderijo, revela-se uma excelente guia. Henry pode, e precisa num certo sentido, pertencer simultaneamente à sua noiva e à jovem corcunda, a primeira como representante da mulher exterior e real, e a segunda como uma encarnação da ânima psíquica. O sonho do oráculo. Pessoas que confiam totalmente no raciocínio e afastam ou reprimem qualquer manifestação de vida psíquica, muitas vezes se inclinam inexplicavelmente para a superstição. Ouvem oráculos e profecias e podem ser facilmente burladas ou influenciadas por mágicos e charlatães. E pelo fato de os sonhos compensarem nossa vida exterior, a importância que essas pessoas dão ao intelecto é contrabalançada por eles, onde encontram o irracional sem possibilidade de fuga. Henry experimentou esse fenômeno no curso de sua análise de modo impressionante. 4 sonhos extraordinários, baseados em temas irracionais, representaram etapas decisivas no seu desenvolvimento espiritual. O primeiro aconteceu cerca de 10 semanas depois do início da análise. Ele o narrou da seguinte maneira: sozinho numa viagem arriscada pela América do Sul, finalmente sinto vontade de voltar para casa. Numa cidade de um país estrangeiro, situada na montanha, tento alcançar a estação de trem, que julgo instintivamente situar-se no centro da cidade, em seu ponto mais alto. Receio estar atrasado. Felizmente, no entanto, uma passagem abobadada corta uma fileira de casas à minha direita. São casas construídas muito juntas, como na arquitetura medieval, e formam uma muralha impenetrável atrás da qual suponho estar a estação. Todo o cenário é muito pitoresco. Vejo as fachadas ensolaradas e pintadas das casas e a arcada sombria, em cuja calçada mal iluminada, 4 silhuetas maltrapilhas acomodaram-se. Com um suspiro de alívio, corro em direção à passagem, quando, de repente, um tipo estranho, parecendo um caçador, surge à minha frente, evidentemente com o mesmo propósito de apanhar o trem.
À nossa aproximação, os 4 porteiros, que são chineses, levantam-se de um salto para evitar nossa passagem. Na luta que se segue, minha perna esquerda se machuca nas longas unhas do pé esquerdo de um dos chineses. Um oráculo tem então que decidir se nos deixam passar ou se devemos perder a vida. Eu sou o primeiro. Enquanto meu companheiro é amarrado e afastado, os chineses consultam o oráculo usando pequenas varetas de marfim. O julgamento é contra mim, mas dão-me outra oportunidade. Sou algemado e posto de lado, tal como meu companheiro, e ele agora toma meu lugar. Na sua presença, o oráculo vai decidir minha sorte, pela segunda vez. Aí, ela me é favorável. Salvo-me. Nota-se logo a singularidade e o significado excepcional do sonho, a sua riqueza de símbolos e a sua densidade. No entanto, parece que o consciente de Henry queria ignorá-lo. Devido ao ceticismo que manifestava em relação aos produtos do seu inconsciente, era importante não expor o sonho ao perigo de uma racionalização, e antes deixá-lo agir sem interferências. Abstive-me de dar minha interpretação. Ofereci-lhe uma única sugestão. Aconselhei-o a ler e consultar, como as figuras chinesas do sonho, o famoso livro chinês de oráculos, o I Ching. O I Ching, chamado o Livro das Transmutações, é um velho livro de sabedoria cujas raízes remontam aos tempos mitológicos e, na sua forma atual, data do ano 3000 a.C. De acordo com Richard Wilhelm, que o traduziu para o alemão e fez-lhe admirável comentário, os 2 principais ramos da filosofia chinesa, o taoísmo e o confucionismo, originaram-se do I Ching. O livro baseia-se na hipótese da unidade do homem e do cosmos, e da existência de um par de princípios opostos e complementares, o Yin e o Yang, isto é, os princípios feminino e masculino. Consiste de 64 sinais, cada um representado por um desenho de 6 linhas. Nesses sinais estão contidas todas as possíveis combinações de Yin e Yang. As linhas retas são consideradas masculinas, as quebradas, femininas. Cada sinal descreve mudanças na situação do homem ou do cosmos, e cada um prescreve, em linguagem pictórica, a atitude a adotar em tais ocasiões. Os chineses consultavam esse oráculo de uma maneira que lhes indicava qual dos sinais se aplicaria a um momento definido. Empregavam para isso, de um modo bastante complicado, 50 pequenas varetas, obtendo então um determinado número. Incidentalmente, Henry já me havia dito que lera, provavelmente no comentário de Jung sobre O Segredo da Flor Dourada, a respeito de um estranho jogo usado pelos chineses para adivinhar o futuro. Hoje em dia, o método usado para consultar o I Ching utiliza 3 moedas. Cada vez que se lançam as moedas, obtém-se uma linha. Cara significa linha masculina e vale 3. Coroa, uma linha quebrada, feminina e vale 2. Jogam-se 6 vezes as moedas e o número obtido indica o sinal do hexagrama, ou seja, do conjunto de 6 linhas a ser consultado. Mas o que significa atualmente essa adivinhação? Mesmo aqueles que aceitam a ideia de o I Ching ser um depósito de sabedoria, hão de achar difícil acreditar que a consulta ao oráculo seja qualquer coisa mais que uma simples experiência de ocultismo. De fato, não é difícil perceber que essas consultas envolvem outros fenômenos, pois o homem comum hoje em dia considera qualquer técnica divinatória um contrassenso arcaico. Não são contrassensos. Como mostrou o Dr. Jung, esse sistema de consultas está baseado no que ele chamou de o princípio da sincronicidade, ou, mais simplesmente, coincidências significativas. Descreveu esta nova e difícil concepção em seu ensaio Sincronicidade, um princípio de relação acausal. Baseia-se na hipótese de um conhecimento interior inconsciente ligar um acontecimento físico a uma condição psíquica, de modo que um determinado acontecimento que parece acidental ou coincidente pode, na verdade, ser psiquicamente significativo. E o seu sentido é muitas vezes indicado simbolicamente pelos sonhos que coincidem com o acontecimento.
Várias semanas depois de ter estudado o I Ching, Henry seguiu minha sugestão com uma considerável dose de ceticismo e jogou as moedas. O que encontrou no livro causou-lhe enorme impacto. Em resumo, o oráculo que resultou continha referências espantosas ao seu sonho e à sua condição psicológica geral. De acordo com Richard Wilhelm, que o traduziu para o alemão e fez-lhe admirável comentário, os dois principais ramos da filosofia chinesa, o taoísmo e o confucionismo, originaram-se do I Ching. O livro baseia-se na hipótese da unidade do homem e do cosmos e da existência de um par de princípios opostos e complementares, o Yin e o Yang, isto é, os princípios feminino e masculino. Consiste de 64 sinais, cada um representado por um desenho de 6 linhas. Nesses sinais estão contidas todas as possíveis combinações de Yin e Yang. As linhas retas são consideradas masculinas, as quebradas, femininas. Cada sinal descreve mudanças na situação do homem ou do cosmos, e cada um prescreve, em linguagem pictórica, a atitude a adotar em tais ocasiões. Os chineses consultavam esse oráculo de uma maneira que lhes indicava qual dos sinais se aplicaria a um momento definido. Empregavam para isso, de um modo bastante complicado, 50 pequenas varetas, obtendo então um determinado número. Incidentalmente, Harry já me havia dito que lera, provavelmente no comentário de Jung sobre O Segredo da Flor Dourada, a respeito de um estranho jogo usado pelos chineses para adivinhar o futuro. Hoje em dia, o método usado para consultar o I Ching utiliza 3 moedas. Cada vez que se lançam as moedas, obtém-se uma linha. Cara significa uma linha masculina e vale 3. Coroa, uma linha quebrada, feminina, e vale 2. Jogam-se 6 vezes as moedas e o número obtido indica o sinal do hexagrama, ou seja, do conjunto de 6 linhas a ser consultado. Mas o que significa atualmente essa adivinhação? Mesmo aqueles que aceitam a ideia de o I Ching ser um depósito de sabedoria, hão de achar difícil acreditar que a consulta ao oráculo seja qualquer coisa mais que uma simples experiência de ocultismo. De fato, não é fácil perceber que essas consultas envolvem outros fenômenos, pois o homem comum hoje em dia considera qualquer técnica divinatória um contrassenso, arcaico. No entanto, não são contrassensos. Como mostrou o Dr. Jung, esse sistema de consultas está baseado no que ele chamou de o princípio da sincronicidade, ou mais simplesmente, coincidências significativas. Descreveu esta nova e difícil concepção em seu ensaio Sincronicidade, um princípio de relação acausal. Baseia-se na hipótese de um conhecimento interior inconsciente ligar um acontecimento físico a uma condição psíquica, de modo que um determinado acontecimento que parece acidental ou coincidente pode, na verdade, ser psiquicamente significativo, e o seu sentido é muitas vezes indicado simbolicamente pelos sonhos que coincidem com o acontecimento. Várias semanas depois de ter estudado o I Ching, Henry seguiu minha sugestão, com uma considerável dose de ceticismo, e jogou as moedas. O que encontrou no livro causou-lhe enorme impacto. Em resumo, o oráculo que resultou continha referências espantosas ao seu sonho e à sua condição psicológica geral. Por uma incrível coincidência sincronística, o sinal indicado pelas moedas chamava-se Meng, ou loucura da juventude. Segundo o texto do I Ching, as 3 linhas superiores desse hexagrama simbolizam uma montanha e significam aquietar-se. Podem também ser interpretadas como um portão. As 3 linhas inferiores simbolizam a água, o abismo e a lua. Todos esses símbolos ocorreram em sonhos anteriores de Henry. Entre muitas outras declarações que parecem aplicar-se a Henry, havia o seguinte aviso: para a loucura da juventude, a coisa mais perigosa é entregar-se à fantasia e zocas. Quanto mais obstinadamente apegar-se a esse tipo de irrealidade, mais certa a humilhação há de chegar. Desse modo, e por outros mais complexos, o oráculo parecia aplicar-se diretamente ao problema de Henry. Isso o chocou bastante. A princípio, tentou apagar aquelas impressões por meio da força de vontade, mas não conseguiu escapar nem ao que leu, nem aos sonhos. A despeito da linguagem enigmática, a mensagem do I Ching pareceu tocá-lo profundamente. Sentiu-se derrotado pela irracionalidade que tanto negara.
Ora silencioso, ora irritado, relia as palavras que pareciam coincidir tão fortemente com os símbolos dos seus sonhos, dizendo-me por fim: preciso pensar sobre tudo isso. E saiu antes de nossa sessão ter terminado. Cancelou por telefone a sessão seguinte devido a um resfriado e não reapareceu. Esperei, aquietei-me, porque imaginei que ele ainda não tivesse digerido o oráculo. Passou-se um mês. Finalmente, Henry apareceu de novo, agitado e desconcertado, e contou-me o que acontecera até então. A princípio, o seu intelecto, no qual sempre confiara tanto, sofreu um grande choque, que ele de início tentou negar. Entretanto, logo teve de admitir que as comunicações do oráculo o perseguiam. Tencionou consultar novamente o livro porque, no seu sonho, o oráculo fora consultado 2 vezes. Mas o texto do capítulo Loucura da Juventude proibia expressamente uma segunda pergunta. Durante 2 noites, Harry se debatera, insone, mas na terceira, uma imagem onírica luminosa, de grande força, apareceu de repente ante seus olhos. Um elmo com espada flutuando no vácuo. Imediatamente, Henry voltou ao I Ching e o abriu ao acaso, e comentário ao capítulo 30, onde, para grande surpresa dele, leu o seguinte trecho: a obstinação é fogo, significa armadura, elmos, significa lanças e armas. Entendeu então por que uma consulta intencional ao oráculo teria sido proibida, pois no seu sonho, o ego fora excluído da segunda pergunta, fora o caçador quem consultara o oráculo a segunda vez. Do mesmo modo, foi por um ato semiconsciente que Henry fizera sem intenção a segunda pergunta ao I Ching, abrindo o livro ao acaso e encontrando um símbolo que coincidia com a sua visão onírica. Henry estava tão visível e profundamente agitado que me pareceu que tivesse chegado o momento de tentar interpretar o sonho que desencadeou aquela metamorfose. Diante dos acontecimentos do sonho, era óbvio que os elementos oníricos deveriam ser interpretados como conteúdos da personalidade interior de Henry, e as 6 figuras do sonho como personificações das suas qualidades psíquicas. Esses sonhos são relativamente raros, mas quando ocorrem, provocam as mais intensas repercussões. Por isso, poderiam ser chamados sonhos de transformação. Com sonhos de tal poder pictórico, o sonhador raramente encontra mais do que poucas associações pessoais. Toda a contribuição que Henry pôde oferecer foi a de que recentemente tentara arranjar um emprego no Chile e fora recusado porque não aceitavam homens solteiros. Sabia também que alguns chineses deixam crescer as unhas da mão esquerda como sinal de que, em lugar de trabalhar, resolveram dedicar-se à meditação. O fracasso de Henry em obter um emprego na América do Sul foi-lhe apresentado no sonho. Nele, Henry foi transportado ao mundo tropical e meridional, um mundo que, em comparação com a Europa, poderia qualificar de primitivo, livre de inibições e sensual. Representa uma excelente imagem simbólica do reino do inconsciente. Esse mundo era o oposto do intelectualismo refinado e do puritanismo suíço que dominavam a mente consciente de Henry. Na verdade, era a terra natural da sua sombra, pela qual tanto ansiava, mas depois de um certo tempo, não parecia sentir-se muito confortável nela. Dessas forças quitônicas, sombrias e maternais, simbolizadas pela América do Sul, ele retorna no sonho a mãe real e luminosa e a noiva. De repente, dá-se conta do quanto se afastara delas. Encontra-se só numa cidade de um país estrangeiro. Essa maior conscientização é simbolizada no sonho como o ponto mais alto. A cidade está construída em uma montanha. Assim, Henry galgou uma conscientização mais aguda no país da sombra. Dali, esperava encontrar o caminho para casa. O problema de subir uma montanha já lhe fora proposto em seu primeiro sonho, e tal como no sonho do santo e da prostituta, ou em muitos contos mitológicos, a montanha muitas vezes simboliza um lugar de revelação, onde se produzem mudanças e transformações. A cidade na montanha é também um conhecido símbolo arquetípico que aparece na história da nossa cultura sobre inúmeras variações. A cidade, cuja planta corresponde a uma mandala, representa a região da alma, em cujo centro, o self, centro e totalidade da psique, habita. Surpreendentemente, a sede do self é representada no sonho de Henry como um centro de circulação da coletividade humana, uma estação de estrada de ferrovia. Talvez isso aconteça porque o self,
Quando o sonhador é jovem e tem um nível de desenvolvimento espiritual relativamente baixo, é habitualmente simbolizado por um objeto que faz parte da sua experiência pessoal. Muitas vezes, um objeto banal para compensar suas aspirações mais elevadas. Os chineses também podem ser considerados representantes da Terra Amarela, pois são um povo vinculado à Terra como poucos. E foi justamente essa qualidade terrestre quitônica que Henry teve de aceitar. A totalidade masculina inconsciente da sua psique, com a qual ele se deparou no sonho, tinha um aspecto material e quitônico que faltava ao seu lado intelectual consciente. Assim, o fato de ter identificado como chineses as 4 figuras andrajosas mostra que Henry aumentara sua percepção interior a respeito da natureza de seus adversários. Henry ouvira dizer que os chineses às vezes deixam as unhas da mão esquerda crescerem exageradamente. No entanto, no sonho, as unhas longas são do pé esquerdo. São, por assim dizer, garras. Isso pode significar que os chineses tenham um ponto de vista tão diferente de Henry que isso chega a feri-lo. Como sabemos, a atitude consciente de Henry em relação ao quitônico, ao feminino e às profundezas materiais de sua natureza era incerta e ambivalente. Essa atitude, simbolizada por sua perna esquerda, ou ponto de vista ou opinião do seu lado feminino e inconsciente, que ele ainda receia, foi machucada pelos chineses. Não foi, porém, esse ferimento que provocou uma mudança na personalidade de Henry. Toda transformação pede como condição primordial o fim de um mundo, o colapso de uma arraigada filosofia de vida. Como o Dr. Henderson acentuou anteriormente neste livro, nas cerimônias de iniciação, o jovem deve sofrer uma morte simbólica antes de renascer como homem e ingressar na tribo como seu membro efetivo. Assim, a atitude científica e racional do engenheiro precisa desaparecer para dar lugar a um novo comportamento. Na psique de um engenheiro, tudo o que é irracional deve ser reprimido e acaba revelando-se, muitas vezes, em paradoxos dramáticos do mundo onírico. O irracional apareceu no sonho de Henry como um jogo de oráculos, de origem estrangeira que teria o poder assustador e inexplicável de decidir a sorte dos seres humanos. Ao seu ego racional não resta outra alternativa que não a de capitular incondicionalmente num verdadeiro sacrificium intellectus. No entanto, a mente consciente de uma pessoa imatura e inexperiente como Henry não está suficientemente preparada para um ato desse tipo. O oráculo lhe é desfavorável e ele deve pagar com a vida. Fica imobilizado, incapaz de seguir seu caminho habitual ou de voltar à sua casa, para escapar às suas responsabilidades de adulto. Era para chegar nesse discernimento que Henry deveria ser preparado por esse grande sonho. Em seguida, o ego consciente e civilizado de Henry é algemado e posto de lado enquanto permitem que o caçador primitivo tome seu lugar e consulte o oráculo. A vida de Henry depende deste resultado. Mas quando o ego encontra-se aprisionado no seu próprio isolamento, os conteúdos do inconsciente, personificados na figura da sombra, podem trazer auxílio e solução. Isso se torna possível quando se reconhece a existência de tais conteúdos e já se experimentou o seu poder. Podem, então, ser conscientemente aceitos como nossos companheiros constantes. Como o caçador, sua sombra, ganhou o jogo em seu lugar, Henry se salva. Confronto com o irracional. O comportamento posterior de Henry mostra claramente que o sonho e o fato de os seus sonhos e o livro de oráculos, o I Ching, terem-no obrigado a enfrentar forças irracionais que estavam no fundo dele mesmo, o impressionou muito. Daí em diante, ele passou a ouvir ansiosamente as comunicações do seu inconsciente e a análise tomou um caráter cada vez mais inquieto. A tensão que até aí ameaçara romper as profundezas da sua psique veio à tona. No entanto, ele corajosamente agarrou-se à crescente esperança de que chegaria a um epílogo satisfatório. Mal haviam transcorrido 2 semanas do sonho do oráculo, mas antes de o termos discutido e interpretado, Henry teve outro sonho no qual se defrontou novamente com o perturbador problema do irracional.
Estou sozinho em meu quarto. Uma porção de besouros pretos e repugnantes sai de um buraco e se espalha sobre minha prancheta. Tento fazê-los voltar ao buraco com uma espécie de passe de mágica. Consigo que isso aconteça e restam do lado de fora apenas 4 ou 5 besouros, que deixam a minha mesa de trabalho e se dispersam pelo quarto. Desisto de persegui-los, já não me parecem tão asquerosos. Ponho fogo ao seu esconderijo. As chamas erguem-se numa coluna alta. Receio que meu quarto se incendeie, mas é um medo sem qualquer fundamento. Nessa época, Henry tornara-se bastante hábil na interpretação dos seus sonhos e tentou dar a esse uma explicação própria. Disse ele: "Os besouros são minhas qualidades obscuras. Foram despertadas com a análise e vêm agora à superfície. Há perigo de invadirem meu trabalho profissional, simbolizado pela prancheta. No entanto, não ouso esmagar os besouros, que me lembram um tipo de escaravelho negro, com a mão, como pretendi inicialmente, e por isso precisei fazer uma mágica. Pondo fogo ao seu esconderijo, eu, por assim dizer, pedi a ajuda de alguma coisa divina, pois a coluna de chamas faz-me lembrar o fogo que associo à Arca do Pacto, da Bíblia." Para chegar mais ao fundo do simbolismo desse sonho, precisamos primeiramente notar que os besouros são pretos, cor da escuridão, da depressão, da morte. No sonho, Henry está sozinho no seu quarto, uma situação que pode levar à introversão e a um correspondente estado de melancolia. Na mitologia, os escaravelhos são muitas vezes dourados. No Egito, eram animais sagrados que simbolizavam o sol. Mas se são pretos, simbolizam o lado oposto do sol, algo demoníaco. Portanto, o instinto de Henry está certo quando quer lutar contra os besouros com alguma mágica. Apesar de 4 ou 5 deles terem sobrevivido, a redução do seu número é suficiente para livrar Henry do medo e do nojo. Procure então destruir o buraco com fogo. Trata-se de uma ação positiva, porque o fogo, simbolicamente, pode levar à transformação e ao renascimento, como acontecia, por exemplo, no antigo mito da Fênix. Na sua vida diurna, Henry parecia agora ser dono de um auspicioso espírito de iniciativa, mas aparentemente ainda não aprendera a usá-lo de maneira apropriada. Por isso quero relatar outro sonho posterior que mostra ainda mais claramente o seu problema. Este sonho exprime em linguagem simbólica o medo que Henry tinha de qualquer relacionamento com uma mulher que envolvesse responsabilidade e a sua tendência em fugir do lado sentimental da vida. Um velho homem exala seu último suspiro. Está cercado por seus parentes e encontro-me entre eles. Cada vez chega mais gente ao grande quarto, cada um se distinguindo por alguma declaração precisa. Há bem umas 40 pessoas presentes ali. O velho geme e resmunga a respeito de uma vida não vivida. Sua filha, que deseja facilitar sua confissão, pergunta-lhe em que sentido ela não foi bem vivida, se moral ou culturalmente. O velho não responde. A filha me manda ir a uma pequena sala contígua, onde devo encontrar a resposta deitando cartas. O 9 que eu virar dará a resposta, de acordo com a cor. Espero virar um 9 logo no início, mas aparecem vários reis e rainhas. Fico desapontado. Agora só viro pedaços de papel que não pertencem ao baralho. Por fim, verifico que não há mais cartas, apenas envelopes e mais papel. Procuro as cartas por toda parte juntamente com minha irmã, que está presente. Afinal, encontro uma, debaixo de um livro ou de um caderno. É um 9, o 9 de espadas. Parece-me que o significado disso é apenas que foram grilhões morais que impediram o velho homem de viver sua vida. A mensagem essencial desse estranho sonho foi avisar a Henry o que o aguardava se ele deixasse de viver sua vida. O velho homem provavelmente representa a agonia de um princípio dominante, o princípio que domina a consciência de Henry, mas cuja natureza lhe é desconhecida. As 40 pessoas presentes simbolizam a totalidade dos traços psíquicos de Henry. 40 é um número de totalidade, um múltiplo de 4. O fato do velho estar morrendo poderia significar que parte da personalidade masculina de Henry está à beira de uma transformação final.
A indagação da filha sobre a possível causa da reclamação do velho é a questão inevitável e decisiva. Parece estar implícito que a moralidade do velho o impediu de expandir plenamente os sentimentos e impulsos naturais. No entanto, o moribundo está silencioso. Por isso, sua filha, a personificação do princípio feminino mediador, a ânima, precisa intervir. Ela manda Henry descobrir a resposta nas cartas, resposta que será dada pela cor do primeiro 9 a ser virado. A sorte tem que ser tirada em um cômodo separado e inusufruído, revelando o quanto esse acontecimento está distante da atitude consciente de Henry. Ele se desaponta quando vira apenas reis e rainhas do baralho. Talvez imagens coletivas que exprimem a sua admiração juvenil pelo poder e pela riqueza. A decepção aumenta quando as cartas acabam, mostrando que os seus símbolos do mundo interior também se esgotaram. Restam apenas pedaços de papel sem qualquer imagem. Assim, a fonte de imagens secou no sono. Henry tem então de aceitar a ajuda do seu lado feminino, dessa vez representado por sua irmã, para encontrar a última carta. Juntos, afinal, encontram uma carta, o 9 de espadas, que deve indicar pela cor o sentido da frase "uma vida não vivida". É significativo que a carta esteja oculta sob um livro ou caderno, representando provavelmente as áridas fórmulas intelectuais dos interesses técnicos de Henry. O 9 foi por muitos séculos um número mágico. De acordo com o simbolismo tradicional dos números, ele representa a forma perfeita de uma trindade aperfeiçoada por sua tripla elevação. E há incontáveis significados associados ao número 9, em várias épocas e em diferentes culturas. A cor do 9 de espadas é a cor da morte, da ausência de vida, e a figura de espadas evoca a forma de uma folha, enquanto sua cor negra acentua que, em lugar de ser verde, vital e natural, ela está morta. Além disso, a palavra espada é derivada do italiano spada, arma que simboliza a função cortante e penetrante do intelecto. Assim, o sonho esclarece que eram os laços morais, mais do que os culturais, que não permitiram ao velho viver sua vida. No caso de Henry, esses laços eram provavelmente o seu medo de entregar-se por completo à vida e de aceitar responsabilidades em relação a uma mulher, tornando-se então infiel à mãe. O sonho declara que uma vida não vivida é uma doença de que se pode morrer. Henry não podia desconhecer por mais tempo a mensagem desse sonho. Compreendeu que não basta a razão para que nos orientemos nos emaranhados da vida. É necessário também buscar conselhos nas forças inconscientes que emergem como símbolos das profundezas da psique. Tendo reconhecido esse fato, o objetivo dessa parte de sua análise foi alcançado. Sabia agora que fora, afinal, expulso do paraíso de uma vida sem compromissos, para onde nunca mais poderia voltar. O sonho final. Um outro sonho posterior veio confirmar irrevogavelmente os conhecimentos adquiridos até então por Henry. Depois de alguns sonhos curtos e sem especial importância a respeito de sua vida cotidiana, o último sonho, o 50º da série, veio com toda a riqueza de símbolos que caracteriza os chamados grandes sonhos. Somos 4 pessoas que formam um grupo de amigos e temos as seguintes experiências. Entardecer. Estamos sentados a uma longa mesa, de tábuas toscas, e bebemos de 3 vasinhas diferentes. De uma garrafa de licor, um líquido claro, amarelo e doce. De uma garrafa de vinho, um Campari vermelho escuro. De um recipiente maior, de forma clássica, chá. Além de nós 4, há uma jovem retraída e delicada que despeja o seu licor no chá. Noite. Voltamos de uma grande bebedeira. Um de nós é o presidente da República Francesa. Estamos no palácio. Chegando à sacada, percebemos que embaixo, na Rua Toda Branca, o presidente, bêbado, está urinando num monte de neve. Parece que sua bexiga tem uma capacidade inexaurível. Agora, ele corre atrás de uma solteirona que carrega nos braços uma criança embrulhada em um cobertor marrom. Molha a criança com urina. A mulher se sente atingida, mas julga que foi a criança. Ela anda rapidamente, a passos largos. Manhã.
Pela rua, que brilha com o sol do inverno, caminha um homem negro, uma figura magnífica, completamente nua. Vai na direção leste, para Berna, a capital suíça. Estamos na Suíça francesa. Decidimos ir visitá-lo. Meio-dia. Depois de uma longa viagem de carro por uma região deserta e cheia de neve, chegamos a uma cidade e a uma casa sombria onde dizem que está o negro. Temos medo que ele tenha morrido congelado. No entanto, o seu empregado, escuro como ele, nos recebe. Tanto o negro quanto o empregado são mudos. Procuramos em nossas mochilas para ver o que cada um de nós pode dar de presente a ele. É preciso que seja algum objeto característico da nossa civilização. Sou o primeiro a me decidir e apanho do chão uma caixa de fósforos, oferecendo-a respeitosamente ao negro. Depois de todos terem dado seu presente, juntamo-nos a ele numa alegre refeição. Mesmo à primeira vista, o sonho em 4 partes causa uma impressão pouco comum. Compreende um dia inteiro e move-se à direita, na direção de uma consciência crescente. O movimento começa ao anoitecer, entra pela noite e termina à tarde, quando o sol está no seu apogeu. Assim, o ciclo de 24 horas aparece com um esquema de totalidade. Nesse sonho, os 4 amigos parecem simbolizar a expansão da masculinidade da psique de Henry, e sua progressão por 4 atos tem um esquema geométrico que nos lembra a estrutura essencial da mandala. Como vem primeiramente do lado leste, depois do oeste, dirigindo-se para a capital da Suíça, ou seja, para o centro, parecem descrever um esquema que procura unir os contrários em um mesmo centro. Esse ponto é acentuado pelo passar do tempo, a descida na noite da inconsciência, acompanhando a marcha do sol, e depois a ascensão ao claro apogeu da consciência. O sonho começa ao anoitecer, hora em que o limiar da consciência está mais enfraquecido, permitindo a passagem de impulsos e imagens do inconsciente. E nessas condições, quando o lado feminino do homem manifesta-se mais facilmente, é natural que um personagem feminino venha a juntar-se aos 4 amigos. É a figura da ânima que pertence a todos eles, retraída e delicada, lembrando Henry sua irmã, e os liga entre si. Sobre a mesa estão 3 vasilhas de formas diversas, acentuando pela sua forma côncava a receptividade simbólica da mulher. O fato de estas vasilhas serem utilizadas igualmente por todos os presentes indica uma relação mútua e íntima entre eles. Diferem na forma, garrafa de licor, de vinho e um recipiente de formato clássico, e na cor dos seus conteúdos. Os contrários em que se dividem os líquidos, doce e amargo, vermelho e amarelo, alcoólico e não alcoólico, estão todos entremisturados, já que são consumidos por todos os 5 personagens do sonho, que mergulham assim numa comunhão inconsciente. A jovem parece ser o agente secreto, o catalisador que precipita os acontecimentos, pois é papel da ânima levar o homem ao seu inconsciente, forçando-o, assim, a reminiscências mais profundas e a uma aguda conscientização. É como se a mistura do licor e do chá conduzisse a reunião a um clímax próximo. A segunda parte do sonho conta-nos os acontecimentos da noite. De repente, os 4 amigos encontram-se em Paris, que para o suíço representa a cidade da sensualidade, da alegria e do amor sem inibições. Aqui se produz uma certa discriminação entre os 4 amigos, sobretudo entre o ego do sonho, que se identifica em grande parte com a função diretriz da reflexão, e o presidente da República, que representa as funções afetivas não desenvolvidas do inconsciente. O ego, Henry e 2 amigos, que podem ser considerados representantes de suas funções semi-inconscientes, olha do alto de um balcão para o presidente, cujas características são exatamente
as que se poderia esperar do lado não discriminado da psique. Ele é instável e abandonou-se aos seus instintos. No estado de embriaguez em que se encontra, urina na rua, não tem consciência de si como uma pessoa primitiva que obedece apenas aos instintos animais. O presidente exprime, portanto, um grande contraste em relação às normas de conduta conscientemente aceitas por um bom cientista suíço de classe média. Esse lado da psique de Henry só poderia se revelar na mais escura noite do seu inconsciente. No entanto, a figura do presidente tem também um aspecto muito positivo. Sua urina, que poderia simbolizar o fluxo da libido, parece inesgotável. Evidencia abundância, força criadora e vital. Os povos primitivos, por exemplo, consideram tudo que vem do corpo, cabelo, excrementos, urina ou saliva, como criativo e dotado de poderes mágicos. Essa desagradável imagem presidencial, portanto, poderia também ser um sinal de uma energia e de uma abundância que se juntam muitas vezes à sombra do ego. Não só ele urina sem qualquer constrangimento, como corre atrás de uma velha mulher que carrega uma criança. Essa solteirona é, de certo modo, o oposto ou o complemento daquela ânima tímida e frágil da primeira parte do sonho. Ainda é virgem, apesar de velha e de parecer mãe da criança. Na verdade, Henry associou-a à imagem arquetípica de Maria com o menino Jesus. Mas o fato de o bebê estar embrulhado num cobertor marrom, cor da terra, o faz mais parecer a imagem oposta, quitônica e terrestre do Salvador, do que uma criança divina. O presidente, que respinga a criança de urina, parece realizar uma paródia do batismo. Se tomarmos a criança como símbolo de uma potencialidade ainda em estado infantil dentro de Henry, pode ser que esse rito a fortifique. Mas o sonho não acrescenta mais nada e a mulher se afasta com a criança. Esta cena marca o ponto crítico do sonho. É manhã novamente. Tudo que era escuro, preto, primitivo e vigoroso no último episódio foi reunido e simbolizado no magnífico negro nu, isto é, real e verdadeiro. Assim como a obscuridade da noite e a luz da manhã, ou a urina quente e a neve fria são elementos contrários, também agora o homem negro e a paisagem branca formam uma violenta antítese. Os quatro amigos precisam orientar-se dentro dessas novas dimensões. Sua posição está mudada. O caminho que os levava a Paris trouxe-os inesperadamente à Suíça francesa, pátria da noiva de Henry. Na primeira fase, quando estava dominado pelos conteúdos inconscientes da psique, operou-se uma transformação em Henry. Agora pode afinal encontrar seu caminho, partindo do lugar onde nascera sua noiva, mostrando que ele aceita o passado psicológico da jovem. No início, foi da Suíça Oriental para Paris, de leste para oeste. Um caminho que leva à obscuridade, à inconsciência. Faz agora uma volta de 180 graus em direção ao nascer do sol e à claridade cada vez maior da consciência. Esse caminho leva ao centro da Suíça, a sua capital, Berna, e simboliza o esforço de Henry para chegar a um centro que una os opostos existentes dentro dele. O negro é, para algumas pessoas, a imagem arquetípica da criatura primitiva e sombria, portanto, uma personificação de certos conteúdos do inconsciente. Talvez seja essa uma das razões por que o negro é tantas vezes rejeitado e temido pelos brancos. Nele, o homem branco vê diante de si a sua contrapartida viva, o seu lado secreto e tenebroso, exatamente o que as pessoas tentam sempre evitar, o que elas ignoram e reprimem. Os brancos projetam no homem negro os impulsos primitivos, as forças arcaicas, os instintos incontrolados que se recusam a admitir em si próprios, de que são inconscientes e que imputam consequentemente a outros. Para um jovem da idade de Henry, o negro pode representar, por um lado, a soma de todos os aspectos tenebrosos reprimidos na sua inconsciência,
e, por outro, a soma da sua força masculina primitiva e das suas potencialidades e faculdades emocionais e físicas. O fato de Henry e seus amigos terem a intenção consciente de se encontrarem com o negro significa, assim, um passo decisivo no caminho de sua masculinidade total. Nesse meio tempo, já é meio-dia, o sol está no seu apogeu e a consciência alcançou também a sua maior claridade. Poderíamos dizer que o ego de Henry continua cada vez mais compacto e que ele intensificou sua capacidade de tomar decisões conscientemente. Ainda é inverno, o que pode indicar uma certa falta de sentimento e calor em Henry. Sua paisagem psíquica ainda é invernosa e aparentemente muito fria do ponto de vista intelectual. Os 4 amigos estão receosos de que o negro nu, acostumado a um clima quente, morra congelado. Mas seu temor é infundado, porque, após uma longa viagem por uma região deserta e coberta de neve, param numa estranha cidade e entram numa casa escura. A viagem e a região erma são simbólicas da longa e fatigante busca de autodesenvolvimento. Uma nova complicação espera os 4 amigos. O negro e seu empregado são mudos. Assim, não é possível estabelecer contato verbal com eles. Os 4 amigos precisam encontrar outro meio de comunicação. Não podem usar meios intelectuais, palavras, mas sim algum gesto que exprima seus sentimentos. Oferecem-lhe presentes como se costuma fazer ofertas a um deus para obter as suas graças. Precisa ser um objeto da nossa civilização. Qualquer coisa que faça parte dos valores intelectuais do homem branco. Novamente, é exigido um outro sacrifício intelectus para ganhar o favor do negro que encarna a natureza e o instinto. Henry é o primeiro a decidir o que fazer, o que é natural, já que é ele quem representa o ego cuja orgulhosa consciência, ou hubris, deve se humilhar. Apanha uma caixa de fósforos do chão e a oferece respeitosamente ao negro. À primeira vista, pode parecer absurdo que um pequeno objeto apanhado do chão e que fora provavelmente jogado fora seja um presente apropriado, mas foi uma escolha certa. Fósforos são fogo controlado e guardado em reserva. Um meio pelo qual se pode acender uma chama que se apaga quando queremos. Fogo e chama simbolizam afeição e calor, sentimento e paixão. São qualidades inerentes ao coração e encontradas onde quer que exista um ser humano. Dando ao negro esse presente, Henry combina simbolicamente um produto altamente civilizado do seu ego consciente com o centro do seu primitivismo e da sua força viril, representados no negro. Desse modo, ele pode entrar em plena posse do seu lado masculino, com o qual o ego deve manter contato frequente daí em diante. Como resultado final, os 6 personagens masculinos, os 4 amigos, o negro e seu empregado, reúnem-se felizes numa refeição descontraída. Está claro que a totalidade masculina de Henry agora foi completada. Seu ego parece ter encontrado a segurança necessária para poder submeter-se consciente e livremente à sua personalidade arquetípica superior, que prenuncia dentro dele a emergência do self. O que ocorreu no sonho é análogo ao que aconteceu na vida de Henry. Agora ele se sente seguro. Tomando uma decisão rápida, continuou seu noivado. Exatamente 9 meses após ter iniciado a análise, casou-se numa pequena igreja da Suíça Ocidental, partindo no dia seguinte com a sua jovem esposa para o Canadá, onde lhe haviam oferecido um trabalho durante as semanas decisivas dos seus últimos sonhos. Desde então, vem levando uma vida ativa e fecunda como chefe de uma pequena família e ocupando um cargo de direção numa grande indústria. O caso de Henry mostra um processo acelerado de amadurecimento que levou a uma virilidade independente e responsável. Representa uma iniciação à realidade da vida exterior, um fortalecimento do ego e da masculinidade, concluindo assim a primeira metade do processo de individuação.
A outra metade, o estabelecimento de uma relação correta entre o ego e o self, ainda será realizada por Henry na segunda parte de sua vida. Nem todos os casos de análise seguem um curso tão bem-sucedido e rápido, e nem todos podem ser tratados de maneira semelhante. Pelo contrário, cada caso é diferente em si. O tratamento não difere apenas segundo a idade e o sexo, mas também em função da individualidade dentro de todas essas categorias. Até os mesmos símbolos requerem uma interpretação diferente para cada caso. Escolhi particularmente este porque é um exemplo impressionante da autonomia dos processos do inconsciente e também porque mostra, na sua abundância de imagens, a incansável faculdade de criar símbolos que tem o nosso segundo plano psíquico. Prova que a ação autorregulatória da psique, quando não está perturbada por explicações ou dissecações demasiado racionais, pode sustentar e fortalecer o processo de desenvolvimento da alma. Na obra Psicologia e Alquimia, o Dr. Jung discute uma sequência de cerca de 1000 sonhos de um só homem. Essa sequência revelou uma quantidade e uma variedade impressionantes de representações da imagem da mandala, que é tantas vezes ligado à realização do self. Ver na página 283 a 285. Estas páginas apresentam alguns exemplos de figurações da mandala nos sonhos, mostrando a imensa variedade de formas nas quais esse arquétipo pode se manifestar mesmo no inconsciente do indivíduo. As interpretações aqui propostas, devido à sua concisão, podem parecer arbitrárias. Na prática, nenhum psicanalista junguiano oferecerá uma interpretação de um sonho sem um conhecimento da pessoa que o sonhou e um cuidadoso estudo das suas associações com o sonho. Portanto, essas interpretações devem ser consideradas simples sugestões de possíveis significados e nada mais que isso. Conclusão: a ciência e o inconsciente. Nos capítulos anteriores, Carl Jung e alguns dos seus colegas procuraram deixar claro o papel representado pela função criadora de símbolos na psique inconsciente do homem e indicaram alguns campos de aplicação desse aspecto recentemente descoberto. Ainda estamos longe de compreender o inconsciente ou os arquétipos, os núcleos dinâmicos da psique em todas as suas implicações. Tudo que podemos constatar até agora é o enorme impacto que os arquétipos produzem no indivíduo, determinando suas emoções e perspectivas éticas e mentais, influenciando seu relacionamento com as outras pessoas e afetando assim todo o seu destino. Vemos também que os símbolos arquétipos combinam-se no indivíduo, seguindo uma estrutura de totalidade, e que é possível que uma compreensão adequada desses símbolos tenha efeito terapêutico. Podemos verificar ainda que os arquétipos são capazes de agir em nossa mente como forças criadoras ou destruidoras. Criadoras quando inspiram ideias novas, destruidoras quando essas mesmas ideias se consolidam em preconceitos conscientes que impossibilitarão futuras descobertas. Jung mostrou no seu capítulo inicial o quanto as tentativas de interpretação devem ser sutis e específicas para que não se igualem nem se enfraqueçam os valores individuais e culturais das ideias e símbolos arquetípicos com o seu nivelamento, isto é, com a possibilidade de dar-lhes um sentido estereotipado e de fórmula intelectualizada. Jung dedicou a vida a essas pesquisas e a esse trabalho de interpretação, e, evidentemente, este livro esboça apenas uma parte infinitesimal da sua intensa atuação nesse novo campo de descobertas psicológicas. Fui um pioneiro que se conservou absolutamente consciente de que muitas questões continuam sem resposta e pedem investigações adicionais. Por isso, seus conceitos e hipóteses são concebidos numa base extremamente ampla, sem torná-los demasiadamente vagos e generalizados. E suas opiniões formam um sistema aberto, que não cerra nenhuma porta para possíveis novas descobertas. Para Jung, seus conceitos eram simples instrumentos ou hipóteses heurísticas, destinados a facilitar a exploração da vasta e nova área de realidade a que tivemos acesso com a descoberta do inconsciente. Descoberta que não só alargou nossa visão total do mundo, mas, na verdade, a duplicou.
Devemos sempre agora indagar se um fenômeno mental é consciente ou inconsciente, e também se um fenômeno exterior real é percebido por meios conscientes ou inconscientes. As poderosas forças do inconsciente manifestam-se não apenas no material clínico, mas também no mitológico, no religioso, no artístico e em todas as outras atividades culturais por meio das quais o homem se expressa. Obviamente, se todos os homens receberam uma herança comum de padrões de comportamento emocional e intelectual, que Jung chamava de arquétipos, é natural que os seus produtos, fantasias simbólicas, pensamentos ou ações, apareçam em praticamente todos os campos da atividade humana. As importantes investigações contemporâneas realizadas em muitos desses setores foram profundamente influenciadas pela obra de Jung. Por exemplo, essa influência pode ser percebida no estudo da literatura em livros como Literature and Western Men, Priestley, Faust's Weg zu Helena, de Gottfried Diener, ou Shakespeare's Hamlet, de James Kirsch. Da mesma maneira, a psicologia junguiana contribuiu para o estudo da arte, como nas obras de Herbert Reed ou de Aniela Jaffe, nas pesquisas de Erich Neumann a respeito de Henry Moore ou nos ensaios de Michael Tippett sobre música. Os trabalhos de história de Arnold Toynbee e os de antropologia de Paul Radin também se beneficiaram com os ensinamentos de Jung, assim como as obras de Richard Wilhelm, Erin Russell e Manfred Porket a respeito de sinologia. No entanto, isso não significa que os caracteres particulares da arte e da literatura e a sua interpretação só possam ser entendidos unicamente a partir da sua base arquetípica. Todos esses campos têm suas próprias leis de atividade e, como toda realização criadora, não podem ter uma explicação racional definitiva. Mas dentro do seu campo de ação, podemos reconhecer as suas configurações arquetípicas como uma atividade dinâmica em segundo plano. E também podemos, muitas vezes, decifrar nelas uma mensagem denunciadora de alguma tendência evolutiva e intencional do inconsciente. A fecundidade das ideias de Jung é mais fácil de entender na área das atividades culturais do homem. Logicamente, se os arquétipos determinam a nossa conduta mental, devem necessariamente manifestar-se em todos esses campos. Mas, imprevisivelmente, os conceitos de Jung abriram novas perspectivas também no domínio das ciências naturais, como no caso, por exemplo, da biologia. O físico Wolfgang Pauli assinalou que, devido às novas descobertas, a ideia que fazemos da evolução da vida requer uma revisão, levando-se em conta a área de inter-relação entre a psique inconsciente e os processos biológicos. Até recentemente, supunha-se que a mutação das espécies ocorria por acaso e que só então se processava uma seleção por meio da qual sobreviviam as variedades significativas e bem adaptadas, enquanto outras desapareciam. Mas os evolucionistas modernos explicam que as seleções dessas mutações, devidas ao acaso, teriam exigido muito mais tempo do que a idade conhecida do nosso planeta. O conceito de Jung de sincronicidade pode nos ser útil neste assunto, pois esclarece a ocorrência de certos fenômenos limite ou acontecimentos excepcionais, explicando assim que adaptações e mutações significativas podem ocorrer em menor prazo de tempo do que o requerido por mutações inteiramente casuais. Hoje em dia, conhecemos muitos casos em que acontecimentos significativos acidentais foram produzidos graças à ativação de um arquétipo. Por exemplo, a história da ciência comporta inúmeros casos de invenção ou descobertas simultâneas. Um dos mais famosos diz respeito a Darwin e a sua teoria da origem das espécies. Ele expusera a teoria em um longo ensaio e, em 1844, cuidava de desenvolvê-la em um volumoso tratado. Enquanto trabalhava nesse projeto, recebi um manuscrito de um jovem biólogo, A. R. Wallace, que não conhecia. O manuscrito era uma exposição mais sucinta, porém idêntica à de Darwin. Naquela ocasião, Wallace estava nas Ilhas Molucas, no arquipélago da Malásia. Conhecia Darwin como naturalista, mas não tinha a menor ideia do gênero de trabalho teórico com o qual ele se ocupava naquele momento. Nos dois casos, cada um dos cientistas chegara independentemente à formulação de uma hipótese que iria mudar todo o futuro da ciência. E cada um deles concebera inicialmente a sua hipótese em um lampejo intuitivo,
mais tarde reforçado por provas documentadas. Os arquétipos parecem, portanto, ser agentes de uma criatio contínua, o que Jung chama acontecimentos sincrônicos. São, na verdade, atos de criação eventuais. Coincidências significativas semelhantes podem ocorrer quando há uma necessidade vital de um indivíduo saber, por exemplo, da morte de um parente ou de algum bem perdido. Em muitos casos, tais informações são obtidas por meio da percepção extrasensorial. Tudo isso parece sugerir que podem ocorrer fenômenos paranormais devido ao acaso, quando surge uma necessidade ou um impulso vital. O que, por sua vez, explica por que certas espécies de animais, sob grande pressão ou grande necessidade, podem produzir mudanças significativas, mas casuais, na sua estrutura orgânica. Entretanto, o campo mais promissor para pesquisas futuras, como Jung percebeu, parece inesperadamente ter sido aberto em conexão com o complexo campo da microfísica. À primeira vista, parece pouco verossímil que se possa encontrar relação entre a psicologia e a microfísica. A relação entre essas duas ciências pede uma pequena explicação. O aspecto mais evidente dessa conexão reside no fato de os conceitos básicos da física, como espaço, tempo, matéria, energia, o contínuo ou campo, a partícula, etc., terem sido originalmente ideias intuitivos semi-mitológicas, arquetípicas dos antigos filósofos gregos. Ideias que evoluíram lentamente, tornaram-se mais precisas e hoje em dia são expressas sobretudo em termos matemáticos abstratos. A noção de partícula, por exemplo, foi formulada no século IV a.C., pelo filósofo grego Leucipo e seu aluno Demócrito, que chamaram de átomo, isto é, unidade indivisível. Apesar de se ter obtido a desintegração do átomo, ainda concebemos a matéria como consistindo de ondas e partículas, ou quantos descontínuos. A noção de energia e sua relação com força e movimento também foi formulada pelos antigos pensadores gregos e desenvolvida pelos partidários do estoicismo. Postulavam a existência de uma espécie de tensão criadora de vida, tonus, que seria o fundamento dinâmico de todas as coisas. É uma evidente germe semi-mitológico do nosso moderno conceito de energia. Mesmo os cientistas e pensadores de uma época relativamente recente apoiaram-se em imagens semi-mitológicas e arquetípicas na criação de novos conceitos. No século XVII, por exemplo, a absoluta validade da lei da causalidade parecia a René Descartes estar provada pelo fato de que Deus é imutável nas suas ações e decisões. E o grande astrônomo germânico Johannes Kepler assegurava que, em razão da Santíssima Trindade, o espaço não poderia ter nem mais nem menos do que 3 dimensões. Esses são apenas 2 exemplos entre os muitos reveladores de que mesmo os nossos conceitos modernos e basicamente científicos permaneceram durante muito tempo ligados a ideias arquetípicas procedentes originalmente do inconsciente. Não expressam necessariamente fatos objetivos, ou, pelo menos, não podemos provar que o façam, mas se originam de tendências inatas no homem. Tendências que o induzem a buscar explicações racionais satisfatórias nas relações entre os vários fatos exteriores e interiores de que se deve ocupar. Segundo o físico Werner Heisenberg, o homem, ao examinar a natureza e o universo, em lugar de procurar e achar qualidades objetivas, encontra-se a si mesmo. Devido a essas implicações, Wolfgang Pauli e outros cientistas começaram a estudar o papel do simbolismo arquetípico no campo dos conceitos científicos. Pauli acreditava que deveríamos conduzir nossas pesquisas de objetos exteriores paralelamente a uma investigação psicológica da origem interior dos nossos conceitos científicos. Essa investigação poderia trazer nova luz a um conceito de grande envergadura que será discutido logo adiante: o de unicidade entre as esferas física e psicológica, aspectos quantitativos e qualitativos da realidade. Ao lado dessa relação evidente entre a psicologia do inconsciente e a física, existem outras conexões ainda mais fascinantes. Jung
em estreita colaboração com Pauli, descobriu que a psicologia analítica viu-se forçada por investigações no seu próprio campo a criar conceitos que depois se revelaram incrivelmente semelhantes àqueles criados pelos físicos ao se confrontarem com fenômenos microfísicos. Um dos conceitos mais importantes da física é o de complementariedade de Niels Bohr. A microfísica moderna descobriu que só pode ser descrita à luz por meio de dois conceitos complementares, mas logicamente contraditórios: a onda e a partícula. Em termos absolutamente simples, pode-se dizer que, sob certas condições de experiência, a luz se manifesta como se composta por partículas e em outras como se fosse uma onda. Descobriu-se também que se pode observar detalhadamente a posição ou a velocidade de uma partícula subatômica, mas não ambas ao mesmo tempo. O observador deve escolher seu plano experimental, mas ao fazer isso, exclui, ou antes, sacrifica outros possíveis planos e resultados. Além disso, o mecanismo de avaliação deve ser incluído na descrição dos acontecimentos porque exerce influência decisiva, mas incontrolável, nas condições da experiência. Pauli declara: a ciência da microfísica, devido à complementariedade básica das situações, enfrenta a impossibilidade de eliminar os efeitos da intervenção do observador por meio de neutralizantes determinados e deve, portanto, em princípio, abandonar qualquer compreensão objetiva dos fenômenos físicos. Onde a física clássica ainda vê o determinismo das leis causais da natureza, nós agora só buscamos leis estatísticas de probabilidades imediatas. Em outras palavras, na microfísica, o observador interfere na experiência de um modo que não pode ser exatamente calculado e que, portanto, não se pode também eliminar. Nenhuma lei natural deve ser formulada dizendo-se tal coisa acontecerá em tal circunstância. Tudo o que o microfísico pode afirmar é que, de acordo com as probabilidades estatísticas, tal fenômeno deve acontecer. Isso, naturalmente, representa um problema considerável para o pensamento da física clássica. Exige que na experiência científica se leve em conta a perspectiva mental do observador participante. Verifica-se, então, que os cientistas já não podem pretender descrever quaisquer aspectos dos objetos exteriores de modo totalmente objetivo. A maioria dos físicos modernos aceitou o fato de que o papel representado pelas ideias conscientes de um observador em todas as experiências microfísicas não pode ser eliminado. Mas esses cientistas não se preocuparam com a possibilidade de que as condições psicológicas totais do observador, tanto as conscientes quanto as inconscientes, também estivessem envolvidas na experiência. Como observa Pauli, não existem razões a priori para rejeitar essa possibilidade, mas precisamos considerá-la como um problema ainda inexplorado e não solucionado. A ideia de Bohr a respeito da complementariedade é especialmente interessante para os psicólogos junguianos, pois Jung percebeu que o relacionamento entre o consciente e o inconsciente forma também um par complementar de contrários. Cada novo conteúdo que vem do inconsciente é alterado na sua natureza básica ao ser parcialmente integrado na mente consciente do observador. Mesmo os conteúdos oníricos, quando percebidos, são desse ponto de vista semi-inconscientes. E cada ampliação do consciente do observador, provocada pela interpretação dos sonhos, tem novamente uma repercussão e uma influência inestimáveis sobre o inconsciente. Assim, o inconsciente só pode ser aproximadamente descrito como as partículas da microfísica, por conceitos paradoxais. O que existe realmente no inconsciente em si, não saberemos jamais, assim como jamais descobriremos o que há na matéria em si. Para conduzirmos ainda mais longe a comparação entre a psicologia e a microfísica, aquilo que Jung chama de arquétipos, ou esquemas do comportamento emocional e mental do homem, também poderia chamar-se, empregando-se os termos de Pauli, probabilidades dominantes das reações psíquicas. Como já foi acentuado neste livro, não existem leis que governem a forma específica em que o arquétipo vai emergir do inconsciente.
existem tendências, ver página 67, que, mais uma vez, permitem-nos apenas dizer que é provável acontecer um certo fenômeno em determinadas situações psicológicas. Como observou o psicólogo norte-americano William James, a noção de inconsciente pode ser comparada ao conceito de campo na física. Poderíamos dizer que, assim como num campo magnético as partículas se distribuem em uma certa ordem, também os conteúdos psicológicos aparecem ordenados na área psíquica que chamamos de inconsciente. Quando o nosso consciente decide que alguma coisa é racional ou significativa e aceita essa qualificação como uma explicação satisfatória, isso provavelmente se deve ao fato de nossa explicação consciente estar em harmonia com algumas constelações pré-conscientes dos conteúdos do nosso inconsciente. Em outras palavras, nossas representações conscientes são por vezes ordenadas ou esquematizadas antes de tomarmos consciência delas. Pauli, seguindo Jung, concorda com o argumento em Vorträge, na página 122. O matemático alemão do século XVIII, Carl Friedrich Gauss, nos dá um exemplo dessa ordenação inconsciente de ideias. Declara ter descoberto uma determinada regra de teoria dos números, não devido a pesquisas exaustivas, mas, por assim dizer, pela graça divina. O enigma resolveu-se por ele mesmo, como um raio, sem que eu mesmo pudesse dizer ou mostrar a conexão entre o que eu sabia anteriormente, os elementos utilizados na minha última experiência e aquilo que produziu o sucesso final. O cientista francês Henri Poincaré é ainda mais explícito a respeito desse fenômeno. Descreve como durante uma noite insone assistiu às suas representações matemáticas praticamente se chocando com ele até que algumas delas conseguiram uma combinação mais estável. Parece nesse caso que estamos assistindo ao trabalho do nosso próprio inconsciente, tornando sua atividade parcialmente perceptível à consciência sem perder o seu caráter peculiar. Em tais momentos, damos-nos vagamente conta da diferença entre os mecanismos dos dois egos. Como exemplo final da evolução paralela da microfísica e da psicologia, podemos considerar o conceito de Jung de significado. Onde anteriormente os homens buscavam explicações causais, ou seja, racionais, dos fenômenos, Jung introduziu a ideia de procurar-se o significado, ou seja, o propósito. Vale dizer que, em lugar de perguntar por que alguma coisa acontece, o que a causou, Jung pergunta para que ela acontece. Essa mesma tendência aparece na física. Inúmeros físicos modernos procuram na natureza as conexões mais do que as leis causais, o determinismo. Pauli esperava que um dia a ideia do inconsciente haveria de expandir-se além da terapêutica para passar a influenciar todas as ciências naturais que se ocupam dos fenômenos da vida em geral. Desde então, essa sugestão encontrou apoio em alguns físicos interessados na nova ciência da cibernética, isto é, no estudo comparativo do sistema de controle formado pelo cérebro, o sistema nervoso e os sistemas de controle e de informação mecânica ou eletrônica, como os computadores. Em resumo, como disse o cientista francês Olivier Costa de Beauregard, a ciência e a psicologia devem, no futuro, estabelecer um diálogo ativo. Essa inesperada analogia de ideias na psicologia e na física sugere, como Jung assinalou, uma possível unicidade final em ambos os campos de realidade que a física e a psicologia estudam, isto é, uma unidade psicofísica de todos os fenômenos da vida. Jung estava realmente convencido de que o que ele chama de inconsciente liga-se, de uma certa maneira, à estrutura da matéria inorgânica, uma união que o problema das doenças chamadas psicossomáticas também parece indicar. O conceito de uma ideia unitária de realidade, adotada por Pauli e por Erich Neumann, era chamado por Jung de Unus Mundus, o mundo único, no qual a matéria e a psique ainda não estão discriminadas ou atualizadas separadamente. Jung preparou o caminho para essa perspectiva unitária ao indicar que um arquétipo mostra um aspecto psicoide, isto é, não puramente psíquico, mas quase material, quando aparece dentro de um acontecimento sincrônico, pois tal acontecimento é, com efeito, um acordo significativo entre fatos psíquicos interiores e exteriores.
Em outras palavras, os arquétipos não apenas se ajustam a situações exteriores, tal como os padrões de animais de comportamento se ajustam ao seu meio, mas, no fundo, tendem a manifestar-se em um arranjo sincronizado que inclui tanto a psique quanto a matéria. No entanto, essas constatações contentam-se apenas em sugerir alguns caminhos a serem percorridos no futuro dessas investigações dos fenômenos da vida. Jung achava que deveríamos de início aprender ainda muito mais a respeito da inter-relação dessas duas áreas, matéria e psique, antes de nos lançarmos em uma série de especulações abstratas a seu respeito. O campo que parecia a Jung mais fértil para investigações futuras é o estudo dos axiomas básicos da matemática, que Pauli chama de intuições matemáticas primordiais, e entre as quais menciona especificamente as noções de uma série infinita de números na aritmética ou de um contínuo na geometria, entre outros. Como disse a autora germânica Hannah Arendt, na sua modernização, a matemática não expande só o seu conteúdo ou alcança o infinito, aplicando-se à imensidão de um universo de crescimento e de expansão ilimitados, mas cessa completamente de se preocupar com as aparências. Ela já não é o princípio primeiro da filosofia ou a ciência do ser na sua verdadeira aparência, mas torna-se a ciência da estrutura da mente humana. Um junguiano perguntaria logo: que mente? A consciente ou a inconsciente? Como vimos em relação às experiências de Gauss e de Poincaré, os matemáticos descobriram também que nossas representações são ordenadas antes de nos tornarmos conscientes delas. B. L. van der Waerden, que cita vários exemplos de intuições matemáticas essenciais vindas do inconsciente, conclui: o inconsciente não é capaz apenas de associar e de combinar, mas também de julgar. É um julgamento intuitivo, mas em circunstâncias influenciadas por um instinto favorável, absolutamente correto. Entre as muitas intuições matemáticas primordiais, ou ideias a priori, as mais interessantes do ponto de vista psicológico parecem ser os números naturais. Eles não servem apenas às nossas operações cotidianas para contar e medir, mas foram durante séculos a única maneira existente de ler o significado das antigas formas de adivinhação, como astrologia, numerologia, geomancia, etc. Todas elas baseadas em cálculos aritméticos e todas investigadas por Jung no âmbito da sua teoria da sincronicidade. Além disso, os números naturais, examinados de um ângulo psicológico, devem ser certamente representações arquetípicas, pois somos forçados a pensar a seu respeito de maneira definida. Ninguém, por exemplo, pode negar que 2 é o único primeiro número par já existente, mesmo que nunca tenha pensado sobre isso de modo consciente. Em outras palavras, números não são conceitos conscientes, inventados pelo homem com o propósito de calcular. São produtos espontâneos e autônomos do inconsciente, como são outros símbolos arquetípicos. No entanto, os números naturais também são qualidades pertencentes aos objetos exteriores. Podemos assegurar e contar que aqui existem 2 pedras ou 3 árvores acolá. Mesmo se despojarmos os objetos de outras qualidades, como cor, temperatura, tamanho, etc., ainda resta a sua quantidade ou multiplicidade especial. No entanto, esses mesmos números também fazem parte indiscutível da nossa própria organização mental, conceitos abstratos que podemos estudar sem nos referir a objetos exteriores. Os números parecem ser uma conexão tangível entre as esferas da matéria e as da psique. De acordo com algumas sugestões feitas por Jung, encontraremos neles um campo promissor para pesquisas futuras. Menciono rapidamente esses difíceis conceitos a fim de mostrar que, na minha opinião, as ideias de Jung não constituem uma doutrina, mas são o começo de uma nova perspectiva que continuará a se desenvolver e evoluir. Espero que tenham dado ao leitor um lampejo do que me parece essencial e típico na atitude científica de Jung. Ele vivia em permanente busca, revelando uma liberdade rara em relação aos preconceitos tradicionais e possuindo, ao mesmo tempo, uma grande modéstia e precisão no seu desejo de melhor compreender os fenômenos da vida. Não avançou mais nas ideias acima mencionadas porque sentiu que ainda não tinha à sua disposição um número suficiente de fatos que lhe permitisse fazer pronunciamentos relevantes,
da mesma maneira que esperava vários anos antes de anunciar suas novas descobertas, conferindo sua vaidade tanto quanto podia e levantando ele mesmo todas as possíveis dúvidas a seu respeito. Portanto, o que talvez pareça ao leitor inicialmente uma certa imprecisão de ideias vem da sua atitude científica de modéstia intelectual, uma atitude que se esforça por não excluir, através de pseudo-explicações superficiais e precipitadas ou de excessivas simplificações, a possibilidade de novas descobertas, e que respeita a complexidade do fenômeno da vida. Este sempre foi um mistério fascinante para Carl Jung, que nunca o considerou, como acontece às pessoas de mente limitada, uma realidade explicada, a respeito da qual pode-se julgar conhecer inteiramente. O valor das ideias criativas está em que, tal como acontece com as chaves, elas ajudam a abrir conexões até então ininteligíveis de vários fatos, permitindo que o homem penetre mais profundamente no mistério da vida. Acredito firmemente que as ideias de Jung podem assim servir à descoberta e à interpretação de novos fatos em muitos campos da ciência e também da vida cotidiana, levando o indivíduo simultaneamente a uma visão mais equilibrada, mais ética e mais ampla do mundo. Se o leitor sentir-se estimulado a se ocupar mais profundamente da exploração e da assimilação do inconsciente, tarefa que se inicia sempre por investigar o nosso próprio inconsciente, o propósito desta obra introdutória terá sido